Você conhece a história da casa amaldiçoada em Amityville? A história é tão macabra que virou roteiro para diversos filmes. Amityville, a Mansão do Diabo foi o primeiro. Depois veio Amityville 2 em 1982. Em 83 teve outro, em 89, em 1990 e depois muitos outros filmes foram feitos baseados na terrível história da família Diffel. Mortes de demônios, fotos macabras, vozes de espíritos. Será verdade? Antes de continuar com o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Os filmes horror em Amityville são baseados em uma história real. A história da família Diffel. 6 membros da família foram mortos dentro de casa na noite de 13 de novembro de 1974. Supostamente às 3h15 da manhã, no vilarejo de Amityville, em Nova York. Entre as vítimas estavam os pais Ronald e Louise, e 4 filhos do casal, Dawn, de 18 anos, Ellison, de 13, Mark, de 12 anos e John, de 9 anos de idade. Todos foram mortos a tiros enquanto dormiam, e o único sobrevivente do massacre foi o filho mais velho, Ronald Jr., que na época tinha 23 anos. Os pais foram mortos com 2 disparos de rifle em cada um. Os filhos foram mortos com um disparo em cada um deles. O único sobrevivente, Ronald Jr., que era chamado de Butch, foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Durante o interrogatório, a polícia percebeu as diversas contradições na história de Butch e acabaram pressionando ele ainda mais para ver se ele começava a contar a verdade. E depois de muita pressão, no dia seguinte, Butch acabou confessando ter cometido todos os crimes. Até então, mais uma história bizarra de filhos que mataram os pais e, nesse caso, os irmãos também. História que, infelizmente, hora e outra acaba aparecendo uma. Mas alguns detalhes nesse massacre tornam essa história diferente das outras. Como, por exemplo, ninguém na vizinhança ouviu sequer um único disparo do rifle. Lembrando que aconteceu por volta das 3h15 da manhã. Os vizinhos não escutaram. O cachorro da casa não latiu, silêncio total. E a perícia alegou que não foi usado nenhum silenciador. E todos os membros da família foram mortos enquanto estavam dormindo. Como Butch conseguiu executar um após o outro sem que um deles sequer tivesse acordado? Lembrando que Butch disparou 2 vezes em cada um dos pais. Não foi encontrado sinal de resistência, todos dormindo. E a perícia também relatou que nenhuma das vítimas havia tomado qualquer tipo de sedativo. Após Butch confessar o crime, seu advogado alegou que ele tinha problemas mentais e que usava heroína e LSD. Butch também alegou ouvir vozes dentro da sua cabeça quando ele estava na casa, e essas vozes teriam o obrigado a fazer aquilo. Um psiquiatra foi contratado pela justiça para avaliar se aquilo que o advogado tinha dito era verdade. E o psiquiatra concordou que ele sim tinha problemas psiquiátricos, mas também disse que Butch sabia tudo o que estava fazendo quando cometeu aqueles assassinatos. Em 1975, Butch foi considerado culpado e foi condenado a 6 penas de 25 anos cada. Então a gente tem um único condenado e 6 vítimas que morreram enquanto dormiam, que não reagiram ao massacre. Será que Butch teve alguma ajuda maligna para cometer esses crimes? Ronald Diffel Jr., esse era o nome de Butch, que matou a família. Durante diversas entrevistas que fizeram com ele no período de prisão dele, ele disse que durante anos em que ele e a família moravam na casa, aconteceram muitas coisas estranhas. Como, por exemplo, os canos da casa explodiam dentro do piso. Uma vez, a família chamou um padre para exorcizar a casa. E durante o ritual, as portas começaram a bater e as velas começaram a tremer.
Isso tudo segundo Butch. Depois que o filho assassino foi preso, ele perdeu o direito de herdar a casa. Então a casa foi colocada à venda e 1 ano depois dos crimes, a família Lutz comprou a casa. E durante o curtíssimo período que a família Lutz morou na casa, eles testemunharam aparições de figuras demoníacas, ouviram vozes de espíritos malignos e disseram que a casa tinha um cheiro horrível. A água da descarga descia preta e, segundo a família Lutz, eles falaram que chegaram a chamar um padre para benzer a casa. E enquanto esse padre estava no 2º andar abençoando um dos quartos, ele recebeu um tapa na cara de algo invisível. George Lutz, o pai da família Lutz, ele passou a acordar nas madrugadas, exatamente no horário de 3h15 da manhã. Horário que tinha acontecido os assassinatos da família DeFeo. A família Lutz também alegou que as crianças começaram a brigar violentamente entre si. Muitas coisas estranhas começaram a acontecer com a família deles. E a família passou a ouvir passos pela casa. Kate Lutz disse que por muitas vezes percebeu que alguém estava olhando para ela na janela. Diversas vezes o casal também viu a filha mais nova conversar com um amigo imaginário. Viram muitas coisas bizarras dentro daquela casa. Segundo George Lutz, o último dia na casa foi o mais macabro de todos. Ele sempre se recusou a falar sobre esse dia. Ele disse que o que aconteceu naquela última noite não deve ser dito para ninguém, mas poucas coisas ainda assim foram contadas, como a mudança brusca da temperatura dentro da casa. Na última noite ele também ouviu tiros em algum dos quartos e disse também que o interior da casa começou a se mover, como se a casa tivesse vida. E enquanto a casa se movia, ele ouvia choro pelos cômodos. George também disse que teria visto um homem de capuz no 2º andar, parado, apontando para ele, e ele ficou completamente imóvel. George disse que é como se a casa estivesse o forçando a fazer o mesmo que Butch DeFeo fez com seus pais e seus irmãos. A família Lutz ficou menos de 30 dias na casa. E nessa noite que a família Lutz alegou ter sido a pior na casa, foi a noite que eles resolveram abandonar a casa e sair no meio da madrugada. O casal demonologista Warren também esteve na casa. A gente já falou sobre esse casal aqui no canal. Lorraine Warren disse ter visto sombras na cozinha logo que ela entrou na casa. E mesmo tendo investigado diversos casos sobrenaturais, esse a deixou completamente em pânico. Quando Lorraine subiu no 3º andar da casa, viu um demônio em forma do senhor Ronald Joseph DeFeo, o pai da família DeFeo, e disse que foi terrível. Nesse momento, ela se convenceu que nada tiraria aquela força maligna da casa. Muitos dizem que a casa teria sido construída em cima de um antigo cemitério indígena e por isso seria amaldiçoada. Em 1976, um fotógrafo profissional teria tirado essa foto de dentro da casa. E quando ele revelou o filme, se deparou com algo que se parece com uma criança e que dizem ser o fantasma do pequeno John Matthew DeFeo. Butch, o assassino, fez diversas confissões durante muitos anos, deu muitas entrevistas. Mas no ano de 2000 ele fez uma durante uma entrevista com o Rick Ozuna, que estava escrevendo um livro sobre o massacre, e nessa entrevista ele disse algo que não havia dito antes para ninguém. E nessa entrevista parece que algumas questões que não tinham respostas foram solucionadas. E aí você vai dizer se foram ou não. Butch disse que naquela noite de terror ele teve ajuda da irmã, que também morreu lá dentro, e também de mais 2 pessoas. Ele, a irmã e esses 2 amigos ficaram até a madrugada, usando drogas e planejando o que iam fazer. O que teria motivado os irmãos a matarem os pais era o motivo do pai ser muito linha dura. E a irmã estava revoltada porque o pai não havia deixado ela viajar para a Flórida, para um outro estado, para encontrar um namorado. E o que teria acontecido é que os amigos foram até o quarto dos pais e dispararam contra os pais.
E depois que eles fizeram isso, eles ficaram assustados e acabaram saindo da casa, saindo correndo. E Butch foi atrás deles. A intenção, desde o início, era só matar os pais e pegar os irmãos mais novos e levar para a casa da avó. Nesse momento que Butch saiu para ir atrás dos dois amigos, a irmã resolveu matar o restante da família e acabou executando os irmãos. E depois que os pais já estavam mortos, Dawn teria convencido os irmãos mais novos a se deitarem de bruço na cama e assim ela acabou executando um por um. E por isso não teve resistência. Quando Butch voltou para casa e viu a irmã dele com a espingarda e todos os outros irmãos mortos, eles acabaram discutindo, entraram numa briga onde ela acabou desmaiando. Ele tomou o rifle e acabou executando a outra irmã também. Esses dois supostos cúmplices nunca foram encontrados. E depois de muitos anos terem se passado, o advogado de Butch alegou que as histórias de fantasmas e demônios eram tudo mentira e que essa história toda teria sido inventada, não só por ele, mas também pela família Lutz, que abandonou a casa durante a noite. E eles teriam inventado toda essa história se divertindo e tomando vinho. E agora você pensa, dois cúmplices nunca foram encontrados nessa história que só veio muito tempo depois. Uma família que comprou uma casa e abandonou no meio da noite em menos de um mês. Então eles teriam comprado a casa e abandonado no meio da noite só para contar uma historinha para impressionar? Vizinhos que não ouviram sequer um disparo de rifle durante a madrugada dos crimes. Tudo isso são fatos. Será verdade a história contada pelo advogado muitos anos depois? Ou ele disse isso só para não entrar nunca mais nesse assunto? Se você hoje quiser conhecer a famosa casa dos Ziffel, é só visitar a casa 112 na Avenida Ocean, no vilarejo de Amityville, em Nova York, nos Estados Unidos. E aí, você teria coragem de fazer uma visita nessa casa? Você teria coragem de passar 30 dias nessa casa? E eu pergunto mais, você teria coragem de comprar essa casa? Um crime bizarro, vozes, demônios, fantasmas em fotos. Será verdade? Diz você aí nos comentários. Não esquece também de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com um amigo. Eu te vejo no próximo vídeo.